Sítios arqueológicos são locais onde há vestígios de atividades humanas ocorridas em tempos remotos. Pinturas, utensílios, edificações, túmulos, instrumentos de caça e pesca ou outras evidências de hábitos e costumes de um passado histórico. Por tudo isso, esses tesouros são considerados patrimônio cultural. E no Brasil, eles são protegidos por leis. Toda obra de infraestrutura, seja de grande ou pequena magnitude, deve levar em conta a existência de sítios arqueológicos. E o local, antes de sofrer os impactos provocados pela obra, deve passar por um processo de pesquisa arqueológica. Tem uma legislação específica a respeito de movimentos de terraplanagem no Brasil, quando se faz as rodovias, as ferrovias, enfim, toda essa infraestrutura de transporte, e que necessariamente tem que ter um laudo técnico a respeito da movimentação dos espaços por onde vai passar esta infraestrutura. Então, qualquer obra, grande obra de infraestrutura ou pequena, ela tem que ter uma regulamentação, ela tem que ter um estudo mínimo de impacto, tanto ambiental quanto sociocultural, né, na comunidade em que ela vai ser inserida, em que ela vai ser implantada. Nesse nosso cenário, no Sul, nós temos aqui uma riqueza histórica fantástica que são os sambaquis. A Unisul já há algum tempo desenvolve um trabalho de pesquisa na linha arqueológica, e essa linha arqueológica transfere as informações técnicas, os laudos técnicos que darão a devida condição legal para que o DENIT, Ministério do Transporte, possa ter como consequência a construção da sua infraestrutura. As normas ambientais do país têm avançado muito. Isso é muito importante para nós brasileiros, por quê? Porque a gente tem uma garantia de desenvolvimento econômico e tem uma garantia de preservação ambiental, preservação da nossa história e, muito mais que isso, a difusão. Essas obras possibilitam o conhecimento da população, possibilitam que a população se aproprie da sua história, se aproprie do seu meio ambiente. Então isso é interessante e é importantíssimo. Importantíssima foi a descoberta realizada pela Unisul nas obras de duplicação da BR-101 em Santa Catarina. Foi aqui, na cabeceira da nova ponte que está sendo construída, a Ponte Anita Garibaldi, em Cabeçudas, no município de Laguna, próximo do pilar de sustentação, que foram encontrados 23 esqueletos, fruto do trabalho liderado pela professora Deise, da Unisul. Esse sítio nós encontramos uma grande área funerária, é um local de ritual, de sepultamento e de demonstração desse ritual sendo exercido por essa população há pelo menos 4.000 anos atrás. Então a gente viu ali não só os sepultamentos, mas todo o ritual funerário em volta do morto e os movimentos pós-morte. E o mais interessante foi nós termos retirado o indivíduo lá embaixo, quase a 3 metros de profundidade, já no lençol freático, demonstrando não só o início do sambaqui, quer dizer, um sepultamento inaugural, né? Quer dizer que a população fez um primeiro terraço, sepultou o seu primeiro morto naquele terraço e que naquele momento em que isso ocorreu havia uma praia, um lugar seco. Então, quer dizer, você está percebendo não só o movimento cultural, mas também o movimento ambiental. Então, olhe bem, nós estamos falando da pré-história, nós estamos falando ainda, talvez, na idade do homem da pedra lascada, da pedra polida, e que por aqui tiveram a sua vida, como nós estamos tendo a nossa vida hoje.
Duas curiosidades sempre que vejo um filme da série Indiana Jones. Primeira, quais são as técnicas utilizadas para determinar a idade exata dos achados arqueológicos? E segunda, como se faz para conservar esses tesouros após a escavação? Sobre a datação, fala a professora Daisy. O Indiana Jones, ele é uma representação do arqueólogo do século XIX. Ele busca o objeto, né? Então, aquele objeto que ele busca normalmente já tem uma data em si. Por quê? Porque ele vai nas pirâmides do Egito ou da Guatemala, ou então já tem um elemento histórico agregado a ele. Na pré-história, a gente utiliza a datação em carbono 14. A datação em carbono 14 ela vai mostrar o número de partículas de carbono que existe no carvão, no osso, normalmente agregado a material orgânico, e a partir dali ele vai dizer quantos anos tem. Todos nós temos uma espécie de relógio radioativo. Então você se alimenta de animais, de vegetais, e isso fica marcado no teu corpo, né? E no momento que você está vivendo, você está acumulando carbono 13, carbono 14, né, dentro do teu organismo. No momento que tu morre, esse acúmulo para. Nesse momento que a gente vai fazer a datação, a gente vai ter exatamente a data da morte daquele indivíduo. A mesma coisa, outro tipo de datação que a gente usa, por exemplo, para datar sedimentos de sítios arqueológicos, é a luminescência oticamente estimulada, que é a LOI. O que a gente busca? A gente busca no sedimento que não pega luz num tubo grande, a gente bate esse tubo, pega o sedimento lá dentro e manda para o laboratório vai identificar o último momento em que esse material recebeu luz. Então, a LOI é um tipo de datação, o carbono 14, então, trabalha com esse relógio radioativo que para no momento em que aquele indivíduo ou aquela matéria orgânica morre, né? E a gente data a partir daí. E sobre as técnicas de conservação, fala a professora Matilde. Ou seja, fundamentalmente el proceso de conservación no es una cosa que se possa decir que es muy complexa, no, mas ela tem muitos cuidados. Nós temos que, antes de retirar esos objetos, saber cuáles son los objetos, qué tipo de material estamos trabalhando, porque si es madera, si es metal, si es pedra, eles têm una forma de ser preservados diferente. Entonces, inmediatamente se hace esa metodología, ya se puede pensar en retirarlos y dar condiciones de retirarlos dentro de su hábitat original, ou seja, eu não posso retirar uma pedra ou uma madeira de um lugar com água salgada e deixá-lo secar, porque essa água me vai criar, al sair essa água me vai criar uma salinização que vai fazer com que estes materiais se deteriorem. Posteriormente eu levo eles para o laboratório, faço uma desalinização desses materiais, que é um processo muito lento, mas é relativamente fácil, até que eu adquiera chamemos assim, um equilíbrio entre el ambiente en que les van a estar. También hacemos una metodología de limpieza y conservación, entonces dependiendo del material hay diferentes tipos de limpieza, limpiezas mecánicas, limpiezas químicas, y después se faz todo un trabalho de conservación. Nas escavações arqueológicas, realizadas pelo Grupo de Pesquisa em Educação Patrimonial e Arqueologia da Unisul, foram descobertas 23 ossadas de adultos e de crianças no sítio arqueológico Cabeçudas, próximo ao pilar de sustentação da nova ponte, que está sendo construída em Laguna. O sítio é um sambaqui, ou seja, local cerimonial de povos pré-históricos que viveram há cerca de 5.000 anos. Nós temos mais de 100 sambaquis em volta da lagoa, né, do Complexo Lagunar Sul de Santa Catarina. 100 sambaquis com datas que variam de 8.000 até 1.000 anos depois de Cristo. Então nós temos muita história para ser contada. Nós temos um pedacinho de cerâmica, nós temos um artefato em pedra, nós temos um esqueleto, né? E
Em volta disso tudo, nós temos todas as ações humanas que construíram, que produziram essa cultura material. Por isso a preocupação de se preservar os sítios, né? Não é só ir lá pegar uma peça, não é só pegar um ossinho, pegar uma pedrinha, mas compreender todo o entorno, analisar, pensar, refletir sobre esse movimento. Um exemplo, o sambaqui que nós escavamos agora. Ele é um monte de concha, de baixo a cima você tem várias camadas de conchas. Cada camada daquela representa um momento da história daquela população, representa um movimento social, representa um movimento ritual em respeito aos ancestrais que estão ali enterrados, representa um movimento de unidade social quando a população se reúne em volta de um elemento ancestral, mas ao mesmo tempo se socializa e constrói todo um ambiente de unidade. As aldeias se juntavam para aquele momento, né? Como nós hoje no Dia dos Mortos, né? Quantas pessoas saem de casa no dia 2 de novembro para rever os amigos que vão ao cemitério? É um movimento social. Então, esse material, toda a divulgação que está sendo feita sobre ele, auxilia nesse trabalho de entrar em contato com a comunidade e mostrar para eles o que a gente está fazendo. Ou seja, é tirar o conhecimento que é exclusivamente acadêmico e levar para fora da academia. Eu acho que é importante frisar 3 aspectos da pesquisa arqueológica que são fundamentais. O primeiro é o campo, e a pesquisa em campo propriamente dita, toda a preocupação acadêmica ao retirar o material. O segundo é o material em laboratório, a preocupação na manutenção e conservação desse material. E o terceiro é enviar isso para fora, é fazer com que isso saia da universidade. Quando nós temos uma descoberta como essa, uma descoberta fantástica de achar uma alçada nas condições em que a professora Daisy achou, nós temos condições de produzir conhecimento que provavelmente será transmitido para os nossos alunos como forma de formá-los novos pesquisadores, formar novas pessoas que irão substituí-la, que irão desenvolver os trabalhos dela. E essa função é a função primeira de um programa de pós-graduação em qualquer universidade. Há uma importância peculiar para o próprio pesquisador. Ou seja, uma pesquisa desse porte, ele carrega um simbolismo, uma importância acadêmica muito relevante para a vida do pesquisador. E uma segunda importância nós podemos classificar em termos institucionais. Isso apresenta uma relevância muito forte para a instituição, porque essa pesquisa ela conta com a colaboração de pesquisadores, de estudantes, e essa experiência ela chega também ao ensino, ela chega às salas de aula, ou seja, é a pesquisa qualificando também a educação de uma instituição. E ela possui, numa terceira dimensão, uma importância social muito grande, conhecendo melhor o nosso passado, o povo que conviveu na nossa região. Nós vamos ter muito mais consciência sobre as questões relevantes para o nosso presente e para o nosso futuro. O que nós queremos é que as ossadas, os achados arqueológicos, esse patrimônio que a professora Daisy consegue resgatar dos sambaquis, promovam para o indivíduo uma interpretação. Quer dizer, esse indivíduo vai olhar esses achados e vai fazer a sua interpretação de como era a vida do homem pré-histórico, como é que era a ocupação territorial. E aí ele vai perceber que há um processo de linguagem acontecendo ali, um processo de interpretação. Eu acho que essa é a grande contribuição que a arqueologia, de uma forma geral, mas a Daisy aqui, a professora Daisy no nosso programa, tem a dar para a comunidade tubaronense e para a comunidade do sul do estado de Santa Catarina. No momento que a universidade começou a investir pesado na pesquisa, começou a valorizar os trabalhos de pesquisa, o Grupep também foi crescendo, né, tendo sempre o apoio da Pró-Reitoria, atualmente um apoio muito forte da GTEC, demonstrando então que a pesquisa de fato faz parte dessa trajetória da universidade. E o Grupep, liderado pela professora Daisy, localizou um valioso patrimônio arqueológico na cabeceira da ponte Anita Garibaldi, que está sendo construída em Cabeçudas, no município de Laguna, no sul do estado.
Esse trabalho, na realidade, ele está em andamento desde agosto, desde a montagem do projeto. Então, nós iniciamos com a montagem de um projeto acadêmico que é enviado ao IPHAN, e o IPHAN manda para Brasília aprovado, para sair portaria em diário oficial, onde nós somos devidamente autorizados para desenvolver a pesquisa. E durante o processo de pesquisa, de um mês, basicamente, nós tivemos, assim, muito material retirado do Sambaqui. E todo ele foi trazido aqui para a Unisul. Agora, a análise desse material vai levar, no mínimo, 12 meses. Porque nós temos que analisar todos os sedimentos, temos que mandar fazer as datações, temos que analisar todos os esqueletos. Essas análises são demoradas, alguns esqueletos ainda serão escavados aqui no laboratório. Nós temos pelo menos um indivíduo inteiro e um bebê que a gente trouxe a estrutura toda, fora as outras partes de alguns esqueletos que estavam muito deteriorados, que a gente optou por trazer inteiro para conseguir escavar aqui, como crânio, como a coluna vertebral, como pelve. Então, assim, teve vários elementos que foram retirados inteiros e trazidos para cá. Quando nós olhamos para o passado e vemos que houve um resquício dessa ocupação, e esse resquício pode ser visto, observado, analisado no projeto ou na extensão, nos cursos que o Grupep pode realizar, nós vamos ter condições de entender que também nós temos um papel importante no espaço que nós ocupamos hoje. E isso eu acho fundamental para qualquer formação de um indivíduo consciente na sociedade atual. Isto é arqueologia, o ramo da ciência que estuda o modo de vida das sociedades humanas através de vestígios materiais e das modificações que imprimiram no meio em que viveram. A arqueologia hoje é um projeto estratégico dentro da universidade, porque além dela desenvolver a pesquisa e facilitar que o aluno da sala de aula possa ter toda a experiência em um laboratório de arqueologia, nós temos também a difusão dessas pesquisas para além da universidade, que envolve as comunidades no entorno. Então hoje, por exemplo, a Unisul está inserida na região da Amurel, que envolve 17 municípios, e todos esses municípios recebem, conhecem as pesquisas que nós produzimos aqui no Grupep. Então a pesquisa é feita aqui dentro do Grupep, mas a extensão é feita nas escolas, nas secretarias de educação desses municípios. Então todo o movimento é nesse sentido. O grupo coordenado pela professora Deise está dando uma contribuição científica para a região, para a nossa cidade, para a nossa região, para Santa Catarina e para o Brasil, muito forte, porque com ele nós temos condições e capacidade de desenvolver, a partir desse acervo, desenvolver todas as condições de pesquisa dentro da universidade. A pesquisa é a mola propulsora de uma instituição que quer ser universidade. E a partir desse entendimento, a partir desse convencimento estratégico da reitoria da Unisul, nós organizamos estruturas para que essas estruturas pudessem dar apoio para as pesquisas da universidade. Além disso, precisaremos também desenvolver nossos pesquisadores, atrair mais pesquisadores, ou seja, nós precisamos e estamos criando na Unisul uma cultura, um ambiente que respira pesquisa. Nessa gestão a gente percebe um crescimento nessa vontade de desenvolver a pesquisa, tanto acadêmica quanto aplicada. A pesquisa aplicada como um pilar de sustentabilidade da universidade dá para nós as condições de sermos uma instituição, e é isso que eu dizia aos membros da CAPES da CNPq, de nós querermos e podermos nos colocar entre aquelas instituições de ensino superior brasileiro no cenário das universidades pesquisadoras. Educação permanente com foco na pesquisa. Modelo de gestão estratégica da Unisul no projeto de universidade referência. E esse modelo, fundamentado na pesquisa aplicada, na pesquisa científica, na pesquisa aplicada,
vai nos dar a possibilidade de nós termos, deixa eu falar um pouco em economia, produtos de ensino de pesquisa e de extensão, tanto na linha presencial como na linha virtual. Esse é um grande referencial para, a partir do próximo ano, deflagrarmos um processo voltado para aquilo que nós estamos chamando de, o mundo inteiro já faz, educação permanente. Educação permanente já é uma realidade na Unisul. A Bruna, antes de entrar na Faculdade de História, fez o ensino médio no Colégio Deon, órgão complementar da universidade. Entrei na universidade, na Unisul, na Faculdade de História. No primeiro semestre já comecei com um projeto de pesquisa aqui na universidade, com o artigo 170. Já comecei elaborando um projeto. No início era sobre o estudo das arcadas dentárias, depois passei para a educação patrimonial, que hoje é o meu foco de pesquisa e é onde eu estudo mais sobre o assunto e onde eu atuo mais, que é na área de educação patrimonial. Eu trabalhei nas escavações do sítio arqueológico, estou auxiliando na questão de organização do laboratório, que todo mundo faz o seu trabalho nesse momento, mas como é um projeto muito grande, que vai ter muita análise ainda pela frente, então eu também vou estar participando no decorrer desse projeto. Quando eu percebo um exemplo como este, em que a estudante é fruto da casa, produz pesquisa com a nossa professora e provavelmente vai eleger como probabilidade de formação futura de seu mestrado e seu doutorado da própria universidade, eu acho que isso representa o que a universidade está buscando. A Bruna já está nessa condição junto com outros colegas que também cursaram aqui. Eu sou ainda um exemplo vivo. Eu estudei no Colégio Deon em 1954, 55, 56, 57, 58, quando era Ginásio Sagrado Coração de Jesus, e em 58 se transforma em Colégio Deon. Eu fiz a minha faculdade na FESC, na Fundação Educacional, minhas duas faculdades. Tenho a felicidade hoje de, depois do meu mestrado, a especialização, mestrado, doutorado, ser o reitor da universidade. Nós permanentemente temos que nos colocar numa dimensão de inovação e de constante visualização do conhecimento. E essa universidade vai oferecer isso para todos.